Buda, a nobre e eterna verdade. Era início do verão e o calor aumentava na região de Sarnath, ao norte da Índia. Um jovem monge caminhava pela longa estrada empoeirada em busca de uma sombra para abrigar-se do sol. Seu nome era Siddhartha Gautama, filho do rei Suddhodana e pertencente a um antigo clã de guerreiros do reino de Shakya. Agora, a sombra projetada no solo revelava um andarilho, andando descalço e vestindo apenas uma simples túnica, bem diferente do príncipe que havia fugido à noite do castelo, abdicando de sua coroa de príncipe herdeiro para ir em busca da verdade. Ao sentir o cheiro dos jasmins que invadiu o ar de seu caminho, Siddhartha lembrou-se das floreiras do jardim de Mayadev, que levavam o nome em homenagem à sua falecida mãe. Nesse dia, fazia 6 anos que ele havia abandonado sua antiga vida no palácio. Em sua busca espiritual, Siddhartha havia encontrado muitos mestres e escolas diferentes, que ensinavam uma vida monástica de austeridades e purificação do corpo pela autopenitência, jejum e privação do sono. Ele já testara todo tipo de prática e, observando-as em si e nas pessoas que a praticavam, concluiu que nenhuma delas fazia cessar o sofrimento. Por isso, alguns meses atrás, o jovem Siddhartha encontrava-se perdido, pois havia percebido que todos esses ensinamentos e métodos não passavam de formas diferentes de escapar da realidade, a própria vida. Havia desistido das práticas que aprendera, mas também não queria voltar ao reino de seu pai envergonhado por ter falhado em sua busca. Contudo, na semana anterior, tudo havia mudado. Agora sua visão havia se transformado radicalmente. Neste dia, ao caminhar pela velha estrada, ressoava em seu interior uma confiança que a vida que valia ser vivida é a que ele havia descoberto na noite de lua cheia, aos pés da grande figueira. O que havia experienciado não podia ser colocado em palavras. Daquela noite em diante, podia ver uma nova, clara e perfeita realidade. Nesse estado novo que atingira, não havia espaço para sofrimento. Deste dia em diante, podia apenas experienciar o amor pela verdade. Chegando à entrada do bosque, avistou uma grande e frondosa árvore, que poderia ser seu abrigo nas próximas noites. Contudo, junto dela abrigavam-se também em sua sombra os 5 antigos companheiros monges. Esses mesmos monges haviam dividido por anos a vida de privação com Siddhartha, mas o expulsaram do grupo quando viram ele abandonar os ensinamentos austeros. Siddhartha não queria magoá-los novamente com sua presença, mas estava cansado demais para buscar um novo lugar para meditar. Também, esta árvore lhe fazia lembrar da grande figueira que havia lhe acompanhado na magnífica noite que o transformou para sempre. Então, resolveu aproximar-se de seus antigos companheiros e pedir-lhes lugar para sentar-se à sombra. Ao avistarem Siddhartha se aproximando da colina, seus antigos companheiros ascetas o reconheceram e disseram entre si: "Lá vem aquele que abandonou a nossa fé e os ensinamentos dos nossos mestres." O outro entre eles alertou: "Não devemos ouvi-lo, para que não caiamos em tentação e tenhamos o seu mesmo destino de degradação." Contudo, um entre eles afirmou: "Não precisamos prestar-lhe respeito, mas vamos recebê-lo para que seu pai, o rei, não se enfureça conosco. Pelo menos assim, podemos ensinar-lhe um pouco da nossa devoção através da nossa humildade e permiti-lo aproximar-se de nós." Tendo chegado à árvore, Siddhartha perguntou-lhes: "Caros amigos, posso fazer-lhes companhia nesta tarde ensolarada enquanto descanso de meu caminho?" "Claro, velho companheiro. Sente-se ao nosso lado para nos falar de suas façanhas de andarilho. Logo mais, partiremos em busca de abrigo e nossas doações no povoado. Todos os devotos sabem que é uma grande dádiva receber um monge rigoroso em sua casa", disse o líder dos 5. Após alguns minutos de silêncio, Siddhartha assentou-se em frente aos 5 e os respondeu: "Caros amigos, posso perceber que ainda estão ressentidos em seus corações
pela minha partida do meio de vós e por eu ter abandonado os ensinamentos ascéticos dos mestres, mas posso assegurar-lhes que nenhum dos meus passos foi em direção à morada dos perversos. Tenho andado em retidão e respeito aos preceitos da sagrada sabedoria. Contudo, não encontrei mais razão para mortificar e punir o meu corpo. Este é o caminho do Dharma. Não voltarei aos ensinamentos ascéticos das castas e nem reverenciarei os rituais dos sacerdotes brâmanas. Contudo, também não me assentarei na roda dos perversos, dos escarnecedores, e não participarei dos desalentos daqueles que ficaram cegos pelo prazer, buscando satisfazer incessantemente os seus desejos mais sórdidos. Buscarei andar ao lado da sabedoria e ensinar o caminho para aqueles que estão vagando pelo sofrimento. Ouvindo as palavras de Buda, os 5 ascetas encheram-se de espanto, pois suas palavras eram novas e misteriosas. Sua presença agora exalava uma profunda paz e uma nova e irradiante luz. Então, respeitosamente, cumprimentaram-no por suas palavras e disseram: Conte-nos mais, abençoado amigo, sobre esse caminho do Dharma que encontraste e como podemos encontrá-lo também. Assim, começou o abençoado a ensiná-los, dizendo: Amigos, há 2 extremos que o buscador e discípulo da verdade, que quer abandonar Maya, o mundo das ilusões, não deve se apegar. Quais são estes 2? A primeira extremidade é o apego à vulgaridade dos prazeres, a busca da felicidade através da obsessão sensual, da grosseria ignóbil e dos costumes ignorantes e lascivos. Esse apego aos sentidos sensoriais traz sofrimento e não acumula mérito à sua alma. A segunda extremidade é a repressão dos impulsos naturais, utilizando a mortificação do corpo, tornando-o insensível através do asceticismo, da austeridade e do fanatismo das superstições ignorantes. Viver a punir seu corpo não traz benefício à sua vida e nem acumula mérito à sua alma. Estando atento e evitando esses 2 extremos, este que vê despertou para o caminho do meio. Esse caminho faz surgir a visão correta da vida, que em seguida faz surgir a sabedoria, e essa é a nobre e eterna verdade, a plena consciência da vida. E então, amigos, qual é o caminho do meio para o qual este que vê despertou? Esse caminho do meio é o que faz surgir a visão plena da realidade e que conduz ao Nirvana, o estado além de todas as limitações do corpo e da alma, o estado onde todo sofrimento cessa. Amigos, para compreenderem o caminho do meio, é necessário adentrarem as suas 8 portas, pois esse é o nobre caminho óctuplo da verdade. E quais são essas 8 portas? Visão correta. Essa é a porta que abre o entendimento correto dos fenômenos da mente e do corpo. Pensamento correto. Essa é a porta que revela o insight do real que toca a mente. Fala correta. Essa é a porta da manifestação do imensurável que revela a sabedoria. Ação correta. A porta que é advinda da compreensão da quietude. Modo de vida correto. A porta para a dimensão do silêncio, onde não há espaço para o conflito interno e externo. Esforço correto. Essa é a porta que permite a aplicação da sabedoria e a expansão consciente dos limites da mente. Atenção plena correta. É a porta onde a vida terrestre torna-se a manifestação do Nirvana. Concentração correta. Essa é a porta que permanece, a manutenção da espiral virtuosa dos atributos da iluminação. Este, amigos, é o caminho do meio para o qual este que vê despertou. Esse caminho que faz surgir a visão, que faz surgir a sabedoria, que conduz à paz, ao conhecimento direto, à iluminação e ao Nirvana. Amigos, para atingir este caminho é preciso perceber as 4 nobres verdades, para as quais este que vê despertou. E qual é a primeira?
A primeira nobre verdade é a verdade da existência do sofrimento. O sofrimento está presente no homem e este contamina, juntamente com seus agregados, a visão do mundo, da natureza, dos homens e do todo. Esse sofrimento é o apego pelo existir e não existir. Esse sofrimento é tristeza, amargura e raiva por não saber o que este é. Esse sofrimento é dor, relutância, conflito e busca por penitência. O homem sofre pelo nascimento, sofre pelo envelhecimento, sofre pela enfermidade, sofre pela chegada da morte, sofre de tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. O homem sofre com a união com aquilo que é desprazeroso, sofre pela separação daquilo que é prazeroso, sofre por não obter o que deseja. Em resumo, os 5 agregados influenciados pelo apego causam sofrimento. A segunda nobre verdade é a verdade da existência de uma origem do sofrimento. Esta origem é o desejo de experienciar as ações e reações do corpo, da mente e seus agregados. O corpo e a mente produzem o desejo de mover-se em direção à sobrevivência, mas aquele que apegar-se aos seus desejos e impulsos cultiva para si os limites da liberdade. Limitar-se aos impulsos do corpo e da mente gera sofrimento. Repelir os desejos gera sofrimento. Agarrar-se aos desejos sensuais de reprodução, de nascimentos contínuos do corpo, gera sofrimento. Apegar-se à cobiça e ao desejo por segurança do corpo gera sofrimento. Desejar existir ou não existir perpetuamente, ocultando-se da realidade, gera sofrimento. Encontrar-se confuso e em conflito com seus sentimentos de apego gera sofrimento. O sofrimento tem sua origem na sede por experiências de prazer e medo do corpo material e mental. A terceira nobre verdade é a verdade da existência da cessação do sofrimento. Este que sofre pode realizar a cessação do sofrimento. O sofrimento acaba quando esse que sofre desapega-se dos desejos de experienciar as tendências de dor e prazer do corpo e da mente. O desejo de apegar-se aos agregados do corpo e da mente causa sofrimento, mas o desapego desses agregados causa a cessação do sofrimento. E quais são esses 5 agregados do corpo e da mente? A visão equivocada dos fenômenos da matéria condicionados pela mente, o repelir e apegar-se às sensações produzidas pelos estímulos do corpo e da mente, a percepção e interpretação equivocada das sensações do corpo e da mente, a recepção e a geração das formas mentais, desejos e ideias à mente, o registro da consciência de forma desatenta das experiências do corpo e da mente. A cessação do sofrimento acontece quando desaparece e cessa quaisquer vestígios de apego nesses 5 agregados do corpo e da mente, quando há a realização, a compreensão de que a consciência não é esta entidade eu que sofre, contaminada pelos agregados. Então, esta desapega-se, descarta e liberta-se dos desejos. Assim, existe a cessação do sofrimento. A quarta nobre verdade é a verdade da existência de um caminho que conduz à cessação do sofrimento. Este caminho é o nobre caminho óctuplo do qual vos falei. Visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta. Este caminho óctuplo deve levar à realização completa da nobre verdade. Essa realização ocorreu em mim, da qual surgiu a sabedoria, o verdadeiro conhecimento que os transmito e a iluminação que contemplam agora. Para isto, essas 4 nobres verdades apontam:
O sofrimento deve ser completamente compreendido. A origem do sofrimento deve ser abandonada. A cessação do sofrimento deve ser realizada. O caminho que conduz à cessação do sofrimento deve ser desenvolvido. Assim, surgiram em mim a visão, a compreensão, a sabedoria, o verdadeiro conhecimento e a iluminação. Amigos, confie no que vos digo, pois enquanto a nobre verdade não estava completamente purificada em mim, não busquei ensiná-los ou orientá-los com a sabedoria por mim percebida. Mas agora que a visão perfeita da realidade em mim foi alcançada, eu lhes digo com toda a compreensão que estou pronto a apontar-lhes o caminho do Nirvana e a sua benéfica ação, a cessação do sofrimento humano. Esse mundo e todos os seus deuses, príncipes, população, mestres, rituais e crenças precisam ver a si mesmos, em toda a sua estrutura e criatividade, para que percebam a origem de seu sofrimento. Assim, amigos, os convido a adentrarem comigo as portas do entendimento. Por isso, lhes revelo este caminho óctuplo para que possam libertar-se. Assim, libertaremos o mundo, seus deuses, príncipes, população, mestres, rituais e crenças de toda a impureza do caos e do sofrimento. Enquanto o abençoado falava, um dos monges exclamou: Eu vejo, tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação. E assim houve grande iluminação.